Meus irmãos em Jesus, que Deus nos abençoe, encarnados e desencarnados. Vamos comentar do Livro dos Espíritos, capítulo 3, Retorno da vida material à vida espiritual. Há muitas pessoas que às vezes não entendem o que é morrer, o que é desencarnar. Podemos afirmar, sem medo de errar, que a maioria morre. Desencarnar depende do ritmo de vida a qual nós venhamos a levar. Então, de acordo com a nossa maneira de agir e pensar diante do próximo e diante de Deus, nós vamos desmaterializando. Muitos seres que levam a vida inconsequente, como um materialista, alimentando o orgulho e o egoísmo, esses seres apenas morrem, não desencarnam. Fica preso aos despojos, fica preso aos leitos hospitalares aonde vieram a falecer. Fica preso aos leitos dos seus lares. Fica preso aos destroços, aqueles que morrem de acidente. Então, as obras de André Luiz é clara, como nos fala lá no livro Libertação. Ficamos nesse vai e vem, no orbe terrestre, perturbado, não sabemos o que está acontecendo com a gente. Sabemos sim que algo não está certo. Como nos fala o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Capítulo 1, parte 2. O passamento. Por que há alguns moribundos, seres que estão ali em coma, estão em convulsão, estão debatendo, enquanto outros estão serenos? Esses que estão debatendo, estão em convulsões, levaram uma vida inconsequente. Aqueles que estão serenos, estão em paz, porque praticaram o amor. Quanto mais os laços que prendem o espírito ao corpo se afrouxam, isso também está nas obras de Kardec, nas obras de Chico, mais aumenta a visão espiritual. Aonde as pessoas começam a dizer: o meu avô está aqui, o meu bisavô, o meu amigo que já faleceu há muito tempo. Na realidade, não é alucinação. Ele está vendo a realidade que está em sua volta. E se nós levarmos uma vida inconsequente, prejudicando o próximo, esses espíritos que nós prejudicamos também vai estar ali tentando fazer justiça com as próprias mãos. Está lá na obra de André Luiz, da psicografia de Chico, No Mundo Maior, capítulo 4 e 5. A história de Pedro.
Pedro tirou a vida do seu semelhante. E ele estava internado ali, agoniando, e aquele que ele tirou a vida estava ali obsediando. Então, até para desencarnar, nós precisamos ter merecimento. Não é porque nós desencarnamos que nós nos tornamos santos, como muitos pensam. E a vida continua. Outra obra de André Luiz, Psicografia de Chico. E os problemas continuam. E as enfermidades continuam. Então, querer livrar do problema tirando-se a vida, engana-se. Vai aumentar mais problemas ainda, porque nós vamos cair na graça dos espíritos vampirescos. O livro Céu e Inferno nos fala no capítulo 2, parte 2, dos espíritos felizes. Como o Dr. Demelry, um médico homeopata, que atendia aqueles que pagavam a consulta e atendia aqueles que não tinham condições de pagar as consultas. E aviava as receitas daqueles que não tinham condições de comprar. Então ele foi evocado no centro, em Paris, e ele veio a se comunicar depois de 2 dias do seu desencarne. Por que ele veio a se comunicar depois de 2 dias do seu desencarne? Porque ele desencarnou. Ele não morreu, desencarnou. Então perguntaram a ele, o senhor ficou muito tempo perturbado? Ele falou, não, foi questão de horas. O senhor está feliz? Muito feliz. Porque o Dr. Demelry morreu com a idade já avançada. Então ele disse, não estou sentindo mais as dores, eu me rejuvenesci e estou trabalhando na área que eu amo, que é a medicina. E no segundo dia do seu desencarne, o que ele foi fazer? Foi atender o seu amigo, senhor Allan Kardec, que estava com a saúde debilitada por excesso de trabalho. E recomendou o Allan Kardec que ele seguisse as suas orientações, porque senão ele poderia ter um desencarne precoce. E aí ia interromper as suas obras, que ainda não estava terminada. E lá nos livros Céu e Inferno ele ainda relata e agradece a oportunidade de trabalhar, de ajudar na obra de Allan Kardec. E quem estava ali ao seu lado era o Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus. Isso está no livro Os Mensageiros de Allan Kardec, André Luiz dizendo que o Espírito de verdade é Jesus. Então há diferença dos seres que desencarnou e dos seres que morreu. Como desencarnou o Samson, que 8 horas depois do seu desencarne, o seu corpo ainda estava na câmara mortuária, e ele estava dando comunicação no centro espírita, como Bernardinho, como a viúva de Foulon, Condessa Paula. Não é
a classe social que vai fazer com que o ser desencarna ou morre. Porque muitos confundem humildade com pobreza. E humildade é totalmente diferente com pobreza. Então, como nos fala o Evangelho, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, que o reino dos céus são deles. Agora o livro Céu e Inferno vem nos falar de pessoas que morreram. Como na parte 2, capítulo 6, arrependimentos dos criminosos. Lá ele vem nos relatar de um senhor em uma cidade perto de Castelmandei. Eles evocaram o espírito dele. Estava numa revolta. Por quê? Ele, por inveja, o que ele fez? Degolou o seu irmão dormindo. E ficou preso na sua propriedade. Então os médios videntes via ele com a roupa ensanguentada e com o punhal na mão. Um dos seus filhos tentou morar naquela casa, levou umas bofetadas no rosto. Então naquela casa ninguém morava, porque ele estava lá. Então evocaram ele. E quando o médium pegou o lápis e o papel para escrever, ele não aceitou. E foi-se embora. Aí o São Luís veio em auxílio a Kardec e o médium que ali estava. Então relatou que ele tirou a vida do seu irmão por inveja, degolando ele dormindo. E que fazia-se 200 anos que ele estava naquela situação, com a roupa ensanguentada e com o punhal na mão. Então olha a diferença de desencarnar e de morrer. E aí São Luís veio explicar, está no livro Céu e Inferno, que esse homem, ele fazia parte de uma tribo primata que veio de mundo inferior à Terra. E se nós buscarmos no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do nosso Pai, mundo de provas e expiações, que é a nossa orbe terrestre, ali vem falar que entre nós existem muitos espíritos primitivos. São casos desses assassinatos cruéis, como esse senhor, a qual São Luís vem nos relatar. Então, para que nós venhamos também ser acolhidos no mundo espiritual, nós temos que fazer por onde? Não adianta nós estarmos dentro da casa espírita 2, 3 vezes por semana, ajudando na assistência social, sendo que o nosso interior é totalmente diferente daquilo que nós transparecemos. Nós somos julgados pelas nossas intenções. Se as nossas intenções não são boas, são apenas de levar vantagem, isso não vai acrescentar nada em nossas vidas, a qual André Luiz, lá no nosso lar, na Psicografia de Chico, chama de bônus horas. Então nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de poder estar gozando de plena saúde, de poder nos locomover, de poder de ir ao encontro ao necessitado, como nos fala o Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe da vossa mão direita, a qual foi lido,
caridade material e caridade moral. Então, a caridade moral está ao alcance de todos e é a mais difícil de se praticar. Para praticar a caridade moral, nós temos que trabalhar nós, interior. Porque o perdão não é fácil. Perdoar é muito difícil. Não é dizer eu perdoo da boca para fora. O perdão cai no véu do esquecimento. Aí nós vamos dizer, eu perdoei o fulano. Não perdoou, porque você está repetindo isso a todo instante. Quem perdoa, esquece. Não fica remoendo. É a caridade moral por excelência, que nós ainda não temos condições de praticar, por isso que nós não vamos desencarnar, nós vamos morrer e vamos ficar por aqui perambulando como se fosse folha seca tocada ao vento. Assombrando as nossas antigas propriedades, que é o que mais tem. Graças a Deus que nós não temos a vidência. Porque o médium vidente, para ele, as coisas se tornam mais difíceis. Porque ele não sabe distinguir o que é encarnado e é desencarnado. Certa feita, está no YouTube, perguntaram ao Chico, Chico, você tem medo da morte? Ele falou, não tenho medo da morte, porque a minha convivência com os espíritos é diária. É como nós estamos aqui vendo um ou outro aqui. E agora, se nós não praticarmos o amor, nós vamos estar nas companhias dos espíritos que não têm compromisso com a verdade. Então, a nossa felicidade só depende de nós. Simplesmente isso. As obras de Kardec e de Chico estão aí para nos instruir. Se não buscamos, por incúria, por descaso, o problema é nosso. Depois não adianta chorar, gritar, como André Luiz estando lá no umbral durante 8 anos. Ninguém vai fazer nada por nós. Está no Evangelho, não sairás de lá enquanto não pagar centil por centil. As leis de Deus não se compra, se conquista. Então lá no Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 3, retorno da vida material à vida espiritual, a pergunta de 149 diz mais ou menos assim: o que é a alma no instante do desencarne? Resposta dos Espíritos: volta a ser espírito. Então, alma encarnada é espírito desencarnado. Isso é apenas para distinguir o encarnado do desencarnado. Eu tenho medo de espírito, mas você é um encarnado. Já já você vai ser desencarnado também. E se você não fizer o bem, você vai estar fazendo com que as pessoas sintam mal perto de você. Está lá no livro Ação e Reação. Quando foram visitar um museu, e ali diante de uma moldura tinha uma jovem vigiando essa moldura, porque era o símbolo do amor dela que foi para a Europa, que não voltou jamais. Então ela desencarnou e ficou ali vigiando a moldura, até que a sua alma gêmea retornasse. E ela desencarnou e ele não retornou. Então, certa feita, um grupo de seres foram ali visitar aquela moldura e tinha uma jovem que tinha sensibilidade. Quando se aproximou desta moldura,
sentiu um mal-estar danado, uns arrepios, falou, vamos embora daqui, que isso aqui não está legal. Então, se nós não fizermos por onde, nós também vamos aí ficar vigiando uma cadeira, uma mesa, uma casa, um carro. Tem casas que a gente passa e tem um carro lá, já velho, todo enferrujado, mas está lá. Ninguém compra. Fica ali parado. Então, não só o material da gente cocinar, ele fica apegado ao filho. Sim. Então, e esse ficar apegado, sem que tenhamos conhecimento de causa, nós não podemos fazer nada para os nossos entes queridos que aqui ficaram. Então nós precisamos de melhorar para poder ajudar. A pergunta 150 do Livro dos Espíritos diz mais ou menos assim: os espíritos perdem a sua individualidade? Os espíritos jamais perdem a sua individualidade. Porque se perdesse a individualidade, Deus não seria justo. Uns esmera tanto, uns procura se policiar para melhorar moralmente, outros leva a vida como se fosse aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou vida leva eu, tá nem aí. Então, não teria razão, como Jesus se esmerou, chegou aonde chegou, como Chico Xavier, como Allan Kardec. Então, o espírito jamais perde a sua individualidade. Pergunta 151. O que pensar do espírito retornar a um todo depois do seu desencarne, um todo inteligente? Desencarnou, retorna para aquele todo inteligente. Como as chuvas caem no oceano e ali se misturam. A qual o panteísmo, que é uma filosofia, que acha que isso acontece. Que nós somos um princípio inteligente que fazemos parte de um todo inteligente. A pergunta 152 diz assim: o que prova a individualidade dos espíritos? Resposta: veja as comunicações, veja as psicografias. Olha quantos espíritos ajudou Kardec a editar as obras. Olha quantos espíritos ajudou Francisco Cândido Xavier a editar as obras dele. Cada um tem a sua preocupação, o seu gosto, a sua tendência. E isso prova que o espírito não perde a sua individualidade. Pergunta 153 do Livro dos Espíritos. O que é vida eterna? Vida eterna é a vida do espírito. O corpo acaba, o espírito não acaba, é eterno como Deus, como o universo. Então nós somos eternos. Nós fomos criados para sermos felizes. A felicidade foi feita para nós. Somos infelizes porque alimentamos o orgulho e o egoísmo. Esse orgulho, esse egoísmo, insufla o ódio, o rancor, a mágoa, a inveja, o ciúme. Simplesmente. Por isso que nós estamos aqui nos arrastando. Porque nós somos espíritos milenares. Separação do corpo e da alma.
Pergunta 154. A desencarnação é dolorosa? Depende do tipo de vida que nós levamos. Está lá no Céu e Inferno, parte 2, capítulo 1. A desencarnação para aquele que leva uma vida vivenciando bem, que desencarna velho e depois de doente, é como uma luz que vai se apagando. Totalmente diferente dessas mortes trágicas, dos suicidas, como no livro Céu e Inferno, capítulo 5, da parte 2, vem falar dos suicidas. Há depoimentos de suicidas, dizendo que está preso aos despojos carnais, sentindo os vermes corroeiros, sentindo o cheiro da carne em estado de putrefação. Porque nós somos mercadoria de Deus na prateleira do tempo, na prateleira do tempo. Cada um tem o seu código de barra de vencimento. E para aquele que acha que tirando a vida vai se livrar dos problemas, assim está no livro Céu e Inferno, ele vai ficar preso ali aos despojos até que vença o seu tempo. Então, meus irmãos, vamos refletir nesta passagem do livro dos Espíritos, do livro Céu e Inferno, do retorno, que nós todos temos essa certeza da vida material para a vida espiritual. Vamos trabalhar para que nós venhamos a desencarnar e não morrer, porque caso contrário, vamos ficar por aí, perambulando como se fosse folha seca tocada ao vento. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.